Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um. É com muita alegria que estamos aqui para mais um dia de leitura do Plaboc, plano de leitura anual da Bíblia, em ordem cronológica. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no nosso canal, ative ali as notificações clicando no sininho e vem com a gente aprender cada dia mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. Tá bom? Hoje, dando prosseguimento aqui à nossa leitura, né, já estamos no dia 169 de leitura, e nós vamos ler as seguintes passagens. Segundo livro dos Reis, capítulo 15, dos versos 32 ao 38. Depois, vamos para o segundo livro das Crônicas, capítulo 27, dos versos 1 a 9. Depois, profeta Miqueias, capítulo 1, dos versos 1 a 16. Depois vamos retornar para o segundo livro dos Reis, agora no capítulo 16, dos versos 1 a 9. Vamos pular para o segundo livro das Crônicas, capítulo 28, de 1 a 15. E, por fim, vamos fazer as leituras dos capítulos 7 e 8 do livro de Isaías. Então, perceba a quantidade diferente de livros que estamos lendo, mas lembrando que isso tudo está dentro do mesmo contexto cronológico. Tá? E no decorrer da leitura a gente vai ver isso porque as situações ali, normalmente a pessoa que escreve, ela situa onde é o reinado, qual é o período, onde é que está. Então, isso ajuda a gente a se situar ali e ver que nós estamos fazendo uma leitura progressiva do tempo, tá bom? Então nós vamos orar, vamos pedir a Deus uma bênção na leitura de hoje. Eu te convido a você fechar os olhos e orar junto com a gente. Também não se esqueça de seguir ali no Instagram, Instituto Aletheia OFC, também, para que você possa usufruir de muitas informações a respeito da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, nós suplicamos a Ti a bênção de lermos a Tua palavra sob a ação do Teu Espírito. Segura em nossas mãos, ó Deus, nos ajuda, nos guia, nos direciona, para que essa leitura seja proveitosa a cada um de nós. Nós oramos assim, pedindo o auxílio do Senhor em cada instante, que os nossos olhos sejam abertos, que possamos aprender e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, o nosso primeiro trecho encontra-se no segundo livro dos Reis, capítulo de número 15, versos 32 a 38. No ano segundo de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, então estamos falando do reino do norte. Então, no segundo ano do reinado de Peca, começa a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Fez conforme tudo quanto fizera Uzias, seu pai. Não somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Jotão edificou a porta alta da casa do Senhor. Ora, o mais dos atos de Jotão, tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias. E Jotão dormiu com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, seu pai. E Acais, seu filho, reinou em seu lugar. Então, perceba aqui que estamos nos situando, né, no aspecto cronológico aqui da nossa história. Agora a gente vai para o segundo texto de hoje, segundo livro das Crônicas, capítulo 27 ao 9. Então perceba que é uma passagem correlata. Então está narrando os mesmos acontecimentos aqui de 5 reis que a gente acabou de ler. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram Uzias seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, e ainda o povo se corrompia. Ele edificou a porta alta da casa do Senhor e edificou muito sobre o rio de Ofel. Edificou cidades nas montanhas de Judá e edificou nos bosques castelos e torres. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles. De modo que os filhos de Amon, naquele ano,
lhe deram 100 talentos de prata, e 10.000 comes de trigo, e 10.000 de cevada. Isso lhe trouxeram os filhos de Amon, também no segundo e no terceiro ano. Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu seus caminhos na presença do Senhor seu Deus. O resto, pois, dos atos de Jotão, de todas as suas guerras e os seus caminhos, eis que tudo está escrito nos livros da história dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E dormiu Jotão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Acais, seu filho, reinou em seu lugar. Então aqui nós temos um panorama, um breve panorama do reinado de Jotão. Né? Então, nós vamos ver que as palavras, as passagens se complementam. Que uma coisa deixa de dizer, a outra vem, complementa, ajuda, né? A montar ali o cenário entender que ali, teoricamente, Jotão foi um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Né? Apesar de faltar ali umas coisas, mas nós vemos ali uma tentativa, né? Uma busca de seguir ali os caminhos do Senhor. Lembrando que o povo ele estava lembrando que ali havia uma dificuldade espiritual grande em Israel, principalmente também ali as partes de Judá. Então agora nós vamos entrar no livro de Miqueias. Então vamos perceber nos primeiros versículos como que se situa. Então, Miqueias, capítulo 1, dos versos 1 a 16. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá, o qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Então aqui a gente já entende o seguinte, poxa, o ministério de Miqueias, então ele provavelmente perpassou ali do reinado de Jotão, de Acais e de Ezequias. Perceberam isso? Então, os irmãos entendem a importância de nós termos esse tipo de leitura? Verso 2. Ouvi todos os povos, presta atenção à terra em tua plenitude, e seja o Senhor Jeová testemunha contra vós. O Senhor, desde o tempo da sua santidade. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar, e descerá, e andará sobre as alturas da terra, e os montes debaixo deles se derreterão, e os vales fenderão, como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam em um abismo. Tudo isso por causa da prevaricação de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Então, o Senhor ele simplesmente dá um motivo. E ele fala, inclusive, do que? Da prevaricação. Tá? Prevaricação. A prevaricação é um termo mais usado dentro do direito, né, no âmbito jurídico, que é quando um funcionário público ele deixa de fazer uma coisa que ele deveria fazer. É como se ele deixasse de agir, tá? Em outras palavras. É claro que eu não vou entrar aqui no contexto jurídico, até porque não é a minha área, mas o prevaricar é isso. É você ter o poder de agir e não agir. Agora, o que move esse seu interesse de você não agir, aí pode ser qualquer interesse, interesse pessoal, né? Interesse de poder, interesse financeiro, enfim. Então, Deus ele está falando, ele está abrindo ali o porquê. Tudo o que Deus ele estava fazendo era por causa da prevaricação de Jacó. Porque Jacó ele tinha os mandamentos, Israel tinha a bênção de Deus, ele tinha sido escolhido, tinha um papel, tinha uma missão, mas prevaricou, não fez o que deveria fazer. Falhou diante de Deus. Né? Então Deus pergunta ali, verso 5, continuando, qual é a transgressão de Jacó? Perdão. Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rebolar as suas pedras do vale, e descobrirei os seus fundamentos. E todas as suas imagens e esculturas serão despedaçadas. Todos os seus salários serão queimados pelo fogo. Todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque do preço de sua prostituição os ajuntou, e em recompensa de prostituta se volverão. Por isso, lamentarei e uivarei, e andarei despojado e nu. Farei lamentação como de dragões e pranto como de avestruzes.
porque a sua chaga é incurável, porque chegou até Judá. Estendeu-se a porta do meu povo até Jerusalém. Não o anuncieis em Gate, nem choreis muito. Revolve-te no pó, em Bet-Leafra. Passa, ó moradora de Safir, com nudez vergonhosa. A moradora de Zaanã não saiu. Pranto de Bet-Ezel receberá de vós a sua morada, porque a morada de Marote teve dor pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Ata os animais ligeiros ao carro, ó moradora de Laques. Esta foi o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Por isso, darás presente a Moreset de Gate. As casas de Axib serão uma mentira para os reis de Israel. Ainda te trarei um herdeiro, ó moradora de Maressa. Chegará até Adulão, a glória de Israel. Faze-te calva e tosquia-te por causa dos filhos das suas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti foram levados para o cativeiro. Então, Miqueias ele começa a endossar aqui, mais uma vez, né, devido ao afastamento do povo do Senhor. Então, Miqueias ele começa a endossar o castigo. Né? A profecia que estava ali para se cumprir na vida do povo. Né? Então, vamos lá, vamos seguir. Então, só que lembrando aqui, nós vemos que, provavelmente, o ministério de Miqueias está ali dentro do reinado de Jotão, de Acais e de Ezequias. O próximo texto, segundo livro dos Reis, capítulo 16, os versos 1 a 9. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acais, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel, e até a seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo o arvoredo. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém a peleja, e cercaram Acais, porém não puderam vencer. Então, vamos observar aqui que Peca era rei de Israel, né, mas do norte. Então ele se junta com o rei da Síria, que no caso ali é Rezim, para ir contra o rei de Judá, que no caso ali é Acais. Mas a palavra diz que Deus o fez prosperar ali naquela batalha. Né, não puderam vencer. Naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora de Elate os judeus. Ó. E os sírios vieram a Elate e habitaram ali até o dia de hoje. E Acais enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Então perceba que a gente tem Síria e Assíria. Ok? Então, Síria, que o rei era Rezim, e Tiglat-Pileser, que era o rei da Assíria, dizendo: eu sou teu servo, teu filho. Sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantam contra mim. E tomou Acais, né, no caso ali, quem envia essa mensagem é Acais. Né? Acais envia mensageiros ao rei da Assíria. E tomou Acais a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Assíria. E o rei da Assíria lhe deu ouvidos, pois o rei da Assíria subiu contra Damasco e tomou-a e levou o povo para Quir e matou a Rezim. Então, Acais ele pede ajuda a Tiglat-Pileser, que era o rei da Síria, para que ele pudesse lutar contra Rezim, que era o rei da Síria. E ali ele dá esse suporte, esse socorro ali. Então vamos para o nosso próximo trecho, segundo livro das Crônicas, capítulo 28, dos versos 1 até o verso 15. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Antes, andou nos caminhos dos reis de Israel, e demais disso, fez
imagens fundidas a Bálias. Também queimou incenso no vale dos filhos de Inom, e queimou seus filhos, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado diante dos filhos de Israel. Então, olha só, que nível esse cara chegou, cais a cais. Então, olha só, que problema, que dificuldade. Ele queimou os próprios filhos, ele ofereceu os próprios filhos em holocausto. Ele queimou os próprios filhos. Coisas, conforme a própria palavra diz, que Deus ele tinha abominado isso, ele tinha estipado isso no povo de Israel. Né? Mas nós entendemos e vemos o tamanho da distância que aquele povo estava do Senhor Deus. Enquanto eles estavam distantes daquele que era o plano, projeto de Deus para as suas vidas. Lamentável, né? Lamentável. Verso 4. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore verde, pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos dos reis dos sírios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, qual o feriu com grande ferida, porque Peca, filho de Remalias, matou num dia em Judá 120.000, todos homens belicosos, porquanto deixaram o Senhor Deus de seus pais. E Zicre, varão potente de Efraim, matou a Maacéias, filho do rei, e a Asricão, o mordomo, e a Eucana, segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos, olha só, 200.000 mulheres, filhos e filhas. Saquearam também deles grande despojo e trouxeram despojo para Samaria. E estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria e lhe disse: Eis que irando-se o Senhor, Deus de vossos pais, contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os matastes, com uma raiva tal que chegou até aos céus. E agora, vós cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém, como cativos e cativas. Porventura não sois vós mesmos aqueles entre os quais há culpas contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, ouvi-me, e tornai a enviar os prisioneiros que trouxestes presos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então, alguns dos homens entre os chefes dos filhos de Efraim, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, e Geisquias, filha de Salum, e Amasa, filho de Adlai, se levantaram contra os que voltavam da batalha. E lhes disseram: Não fareis entrar aqui os presos, porque em relação à nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais a nossos pecados e a nossas culpas, sendo que já temos tanta culpa, e já o ardor da ira está sobre Israel. Então, os homens armados deixaram os presos e o despojo diante dos maiorais de toda a congregação. E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram, e tomaram os presos, e vestiram do despojo a todos os que dentre eles estavam nus, e os vestiram, e os calçaram, eles eram de comer e de beber, e os ungiram. E a todos que estavam fracos levaram sobre jumentos, e os levaram a Jericó, a cidade das palmeiras, e a seus irmãos. Depois voltaram para Samaria. Então, olha só, olha o nível. Então, eles foram lá, guerrearam contra o seu próprio povo, levaram seus próprios irmãos cativos, mas aí Deus vem e entra com providência. Né? Aí Deus vai dar um recado ali por parte desse profeta chamado Obed. Vocês vão fazer isso mesmo? Olha só, vocês já vão pecado até aqui. Pensa aí o que você vai fazer. E interessante, irmãos, tá? E a observação que eu queria fazer a respeito, coisa breve a respeito desse texto, é o seguinte: mesmo com tamanho pecado nas suas vidas, perceba, tá? Ali no verso 13, que aqueles homens, mesmo eles confessam tanto que já tem diante de Deus, mas falam: olha só, gente, a gente já está muito erro, pecado. A gente tem desagradado a Deus. Então, pera lá. Tudo tem limite. Tudo tem limite. Agora, vocês estão trazendo os nossos irmãos presos, cativos,
nus sendo humilhados, envergonhados. Calma aí. Então os irmãos percebam que mesmo aí, devido a tamanha distância de Deus, tamanho pecado, tamanha iniquidade, o Espírito Santo ele ainda age no coração, ele ainda age na mente, ele ainda age ali em nosso meio, para que nós possamos ter esse mínimo senso, para que nós não venhamos a cair nos nossos próprios desejos, na nossa própria vontade. Porque aí, quando Deus entrega o homem às suas próprias vontades, aos seus próprios desejos, aí o problema fica mais do que super gravíssimo. Tá? Então nós vemos que um pouquinho ali, então eles têm um lapso de noção e falam, ó, aí o que eles fazem? Eles dão comida, eles vestem, eles se ungem, ó, volta, volta. Não vamos fazer isso com os nossos irmãos, não. Calma aí. Tudo tem um limite. Imagina o ardor da ira de Deus pela sobre nós. Né? Então, olha só. Então, os irmãos percebam o quanto ainda o Espírito Santo, sua misericórdia, ela ainda tem essa oportunidade. Tá? Mas haverá um dia que não vai haver mais. Então, nós precisamos aproveitar. Precisamos aproveitar a correção do Senhor. Precisamos aproveitar que muitas das vezes somos por ele exortados. O Espírito Santo vem nos aperta, nos ensina, tenta abrir os nossos olhos. Né? Porque o objetivo dele é que nós possamos melhorar, nós possamos crescer, nos aperfeiçoar e não cair nos nossos próprios desejos e vontades. Então vamos lá? Então, nós estamos aqui dentro do reinado de Acais. Né? Lembrando que ele não fez o que era reto ao Senhor, se afastou, queimou seus próprios filhos. Então está nesse pique. Está nesse pique. Vamos para o capítulo 7 de Isaías. Olha só como é que Isaías vem se situa no contexto histórico. Sucedeu, pois, os dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. E deram um aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração, e o coração do seu povo se movem as árvores do bosque com o vento. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho, Sear-Jazub, saí ao encontro de Acais, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavandeiro. Só uma observação aqui, para quem não sabia, que Isaías tinha filho. Então, olha só esse texto. Agora tu e teu filho Sear-Jazub. Uma observação aí muito interessante. Tá? Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão sair ao encontro de Acais, você e seu filho, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavandeiro. Verso 1. E diz-lhe: cautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime. O teu coração, por causa desses dois pedaços de tições formigantes. Ele está falando de Peca, o rei de Israel, e ele está falando de Rezim, o rei da Síria. Por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e dos filhos de Remalias. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho, com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá e atormentemo-lo e repartamo-lo entre nós. E façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Olha só o que ele queria fazer. Atormentar o rei de Judá e reparti-lo, dividi-lo, dizimá-lo. Verso 7. Assim diz o Senhor Deus: isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Mas a cabeça da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco, Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Olha só. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se o não crerdes, certamente não ficareis firmes. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o, ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acais, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: ouvi agora, casa de Davi. Pouco vos é a fatigar-vos os homens.
senão que ainda afadigareis também ao meu Deus? Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus dois reis. Mas o Senhor fará virar sobre ti, sobre o teu povo, sobre a casa de teu pai, pelo rei da Síria. Dias tais, mas nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas, que há no extremo dos rios do Egito, e as abelhas que andam na terra da Síria. E virão e pousarão todas nos vales desertos, e nas fendas das rochas, e em todos os espinhos, e em todas as florestas. Naquele dia refará o Senhor com uma navalha alugada, que está além do rio, isto é, com o rei da Síria, a cabeça e os cabelos dos pés, e até a barba totalmente tirará. E sucederá naquele dia que alguém criará uma vaca e duas ovelhas. E acontecerá que, por causa da abundância do leite que elas hão de dar, comerá manteiga. Comerá manteiga, e manteiga e mel comerá todo aquele que ficar do resto no meio da terra. Sucederá também naquele dia que todo lugar em que houver 1000 vides, no valor de 1000 moedas de prata, será para sarças e para espinheiros. Com arco e flecha se entrará nele, porque as sarças e os espinheiros cobrirão toda a terra. E também a todos os montes que costumam cavar com enxadas se não irá, por causa do temor das sarças e dos espinheiros, mas servirão para se mandarem para lá dos bois e para serem pisados pelas ovelhas. Então, Deus está dando um recado para Cais ali. Olha só, eles vão conspirar contra você, mas ó, isso que eles estão fazendo terá um preço. Eles vão pagar por isso. Eles vão pagar por essa conspiração. Eles vão pagar por fazer essa aliança. Eles vão pagar por se levantar contra seus próprios irmãos. Então, eles vão pagar. Vamos para o último trecho de hoje, Isaías, capítulo de número 8. Disse-me também o Senhor: toma um grande volume e escreve nele em estilo de homem, apressando-se ao despojo, apressou-se à presa. Então tomei comigo fiéis testemunhas, a Urias, o sacerdote, e a Zacarias, filho de Gebelequias, e fui ter com a profetisa. E ela concebeu e deu à luz, e o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Maer Salal Hasbaz. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. Lembra que o rei, né, lembra que Acais ele foi de socorro a Tiglat-Pileser, que era o rei da Assíria. Por quê? Porque o rei da Síria, que era Rezim, e Peca, que era o rei de Israel, se juntaram para ir contra Jerusalém. Então, o que ele faz? No caso, Acais, que era rei de Judá, ele pede esse socorro para a Síria. Então, o Senhor está falando aqui. Essa ruína dos reis de Israel e da Síria vem de quem? Vem exatamente por mão da Assíria. Verso 5. E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo: porquanto esse povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, com Rezim, e com filho de Remalias se alegrou, eis que o Senhor fará vir sobre ele as águas do rio, fortes e impetuosas. Isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, subirá sobre todos os seus leitos e transbordará todas as suas ribanceiras, e passará a ajudar, inundando-o, irá passando por ele, e chegará até o pescoço, e a extensão das suas asas encherá a largura da terra. Ó Emanuel, alvoroçai-vos, ó povos, e sereis quebrantados, e dai ouvidos, todos os que sois de longínquas terras. Cingi-vos, e sereis feitos em pedaços. Cingi-vos, e sereis feitos em pedaços. Tomai juntamente conselho, e ele será dissipado.
Dizei a palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse, com uma forte mão, e me ensinou que não andasse pelo caminho desse povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto esse povo chama conjuração, e não temais o seu temor, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso assombro. Então ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. E muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados, presos. Liga o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. E esperarei o Senhor que esconde o rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui, com os filhos que me deu o Senhor, como sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, e os adivinhos, que chiureiam e murmuram entre dentes. Não recorrerá o povo ao seu Deus? Em favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva, e passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que, tendo fome, e enfurecendo-se, então, amaldiçoarão seu rei e ao seu Deus olhando para cima, e olhando para a terra. Eis que haverá angústia e escuridão, e serão entenebrecidos com ânsias, e arrastados para a escuridão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós estamos vendo e observando um declínio, né, cada vez mais abrangente ali da nação de Israel. Né? Aquele povo que o Senhor tinha tantos planos, tantos projetos, tantas promessas, tantas bênçãos, mas eles optaram desobedecer. Eles optaram seguir outros conceitos, eles optaram por outros deuses. Eles preferiram adorar outros deuses, sacrificar outros deuses. Eles preferiram entregar seu coração a outros deuses. Então, nós seguimos aqui com a nossa leitura, terminamos a nossa leitura de hoje. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela leitura. Mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, clica ali no sininho, ativa as notificações, deixe o seu comentário aqui. Qual versículo, qual texto, qual a passagem que mais te impactou aqui na leitura de hoje. Né? Compartilha com a gente ali quais são as suas impressões aqui, que você tem aprendido. Isso é muito importante para que a família Provoque possa crescer e aprender juntos. Tá bom? Então, nós contamos com a sua ajuda, com o seu apoio, seu like no vídeo, seu compartilhe com a Provoque, para que mais pessoas sejam alcançadas por esse projeto. Tá bom? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus pela leitura de hoje. Senhor, nós te louvamos pela leitura de hoje. Muito obrigado por mais esse dia de aprendizado, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Te adoramos assim, Deus, por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua casa, sua família, sua vida espiritual, a sua congregação, a sua saúde, e que tudo na nossa vida, apenas o nome do Senhor, seja em nós agradecidos. Fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.